Na vida, poucos entendem o verdadeiro significado de resistência, aquela força silenciosa que te faz continuar mesmo quando o mundo inteiro duvida. Harry Kane entendeu e por anos persistiu, sem troféus, sem consagrações, apenas suor, dor e gols, muitos gols. Este é o retrato de um dos maiores artilheiros do futebol moderno, o homem que esperou e quando o momento chegou, finalmente venceu. A história de Harry Kane começa em Londres. Desde muito cedo ele mostrou talento, mas foi em 2011, ainda com 17 anos, que o mundo começou a ouvir seu nome. Sua estreia profissional pelo Tottenham não foi marcada por euforia, mas por expectativa. Harry tinha algo diferente, um olhar determinado, um instinto letal dentro da área. Aos poucos foi conquistando espaço. Na temporada 2014 e 2015, com 31 gols marcados, ele se firmou e o Tottenham viu ali nascer o seu novo ídolo. Harry Kane era conhecido por sua frieza diante do gol, mas os bastidores revelavam um atleta em constante superação. Não havia temporada sem obstáculos, e os mais frequentes vinham em forma de lesões nos tornozelos, recorrentes, dolorosas e muitas vezes no auge de sua forma. Mas Kane não se entregava. Ele caía, se reabilitava e voltava e sempre marcava. A temporada 2016 e 2017 foi até então a mais emblemática de sua carreira. Mesmo com 2 lesões sérias que o tiraram de 11 partidas da Premier League, ele terminou o campeonato como artilheiro. Foram 29 gols em apenas 30 jogos, o que lhe garantiu a chuteira de ouro da Premier League pela segunda vez consecutiva. Um feito impressionante, considerando o tempo de inatividade. Na soma geral da temporada, somando todas as competições, Kane marcou 35 gols em 38 jogos. Era a confirmação de que ele não era mais uma promessa, era uma realidade, um dos atacantes mais letais do futebol mundial. Sob o comando de Mauricio Pochettino, o Tottenham vivia um momento de crescimento. O time jogava um futebol agressivo, dinâmico, com jovens talentos como Dele Alli, Eriksen, Dembélé e Son. Kane era o líder técnico e emocional de um elenco que, apesar de jovem, desafiava gigantes. O Tottenham terminou a Premier League na segunda colocação, com 86 pontos, a melhor campanha do clube na era moderna até então. Foram 118 gols marcados em todas as competições, com Kane participando diretamente de quase um terço deles. A temporada terminou com uma goleada simbólica, 7-1 sobre o Hull City, com Kane anotando um hat-trick e cravando a artilharia do campeonato. E foi ali naquela final de temporada que começaram as comparações. Alguns diziam, ele é o novo Cristiano Ronaldo inglês. Outros viam nele um candidato natural à bola de ouro nos anos seguintes. A imprensa mundial reconhecia, Harry Kane estava entre os melhores do planeta. Mas mesmo com tanto brilho individual, o título coletivo ainda escapava. A FA Cup terminou com a eliminação nas semifinais diante do Chelsea. Na Champions League, uma campanha decepcionante. Ainda como elenco inexperiente no cenário europeu, o grande troféu ainda era um sonho distante. No entanto, aquela temporada foi um divisor de águas. Ela consolidou Kane como uma superestrela global, mas também aprofundou uma narrativa cruel. A de um astro que faz tudo certo, mas que carrega o peso de um clube que não consegue acompanhá-lo até o topo. A temporada 2018 e 2019 tinha tudo para ser histórica, e foi, mas não foi da forma como Kane imaginava. Naquele ano, o Tottenham atravessava um momento turbulento fora de campo, sem contratações, ainda se adaptando ao novo estádio, com orçamento apertado. Mas dentro de campo, a equipe de Mauricio Pochettino mostrou uma alma de gigante, e no centro de tudo, Harry Kane. Kane começou a temporada como sempre, marcando gols com regularidade, sendo a referência ofensiva de um time que jogava com coragem e intensidade. Foram 24 gols em 40 partidas no total da temporada. Números impressionantes, mas que poderiam ser ainda maiores se não fosse por uma nova lesão no tornozelo. Em abril, nas quartas de final da Champions League contra o Manchester City, Kane sofreu mais uma torção, desta vez grave. O mundo parou. Sem seu capitão e artilheiro, o Tottenham parecia fadado à eliminação, mas o time reagiu. Min-Son e Lucas Moura brilharam contra o Ajax na semifinal. Lucas fez um hat-trick inesquecível em Amsterdã, colocando o Tottenham na final da Champions League pela primeira vez em sua história. Então veio a decisão, 1º de junho de 2019, Estádio Metropolitano em Madrid, Tottenham vezes Liverpool. Kane se esforçou para estar em campo, mas sem ritmo ideal. Mesmo longe dos 100%, ele foi titular. A escolha de Pochettino foi questionada por parte da torcida e da imprensa. Muitos acreditavam que Lucas Moura, herói da semifinal, deveria começar jogando, mas o técnico apostou na liderança e na experiência de seu camisa 10.
Logo aos 2 minutos, um pênalti polêmico convertido por Salah colocou o Liverpool em vantagem. O Tottenham tentou reagir, mas esbarrou em uma defesa sólida e no goleiro Alisson. No fim, 2-0 para o Liverpool. O sonho acabava. Harry Kane terminou a final sem chutar a gol. Visivelmente travado, fisicamente, ele simbolizava a dor de um time que lutou até o fim, mas não tinha força para ultrapassar a última barreira. Naquele momento, o mundo reconhecia o talento de Kane. Era um dos maiores centroavantes do planeta, com números que rivalizavam com os melhores, mas também começava a se consolidar uma imagem dolorosa. O jogador completo, decisivo, carismático, que nunca levantava taças. A final em Madrid foi um divisor de águas. O Tottenham nunca mais voltou a ser o mesmo, e Harry Kane, apesar do orgulho de ter levado o clube tão longe, carregava o peso de mais uma frustração. A narrativa começava a se desenhar. Kane era um gigante preso em um clube que não conseguia acompanhá-lo até o topo. E quanto mais brilhava individualmente, mais doloroso era o contraste com a ausência de títulos. Se existe uma dupla que encantou o futebol inglês, foi Harry Kane e Heung-min Son. Eles se entenderam como poucos. Na temporada 2020 e 2021, essa sintonia atingiu seu auge. Os dois quebraram o recorde histórico de mais participações diretas em gols entre dupla numa única edição da Premier League, com 14 combinações diretas de gol e assistência entre eles. Kane, mais recuado, virou também garçom. Pela primeira vez ele mostrou ao mundo sua versatilidade total. Marcou 23 gols e ainda foi o líder em assistências da Premier League, com 14 passes decisivos. Era o típico camisa 9 com cérebro de camisa 10. Não apenas finalizava, ele criava, arquitetava, pensava o jogo. Son, por sua vez, aproveitou cada passe como se fosse um presente. Com velocidade e precisão, completava as jogadas criadas por Kane com eficiência cirúrgica. Juntos era o coração ofensivo do Tottenham. Em vários jogos, como a goleada por 5-2 sobre o Southampton, a dupla foi absolutamente letal, com 4 gols de Son, todos assistidos por Kane em um único jogo. E ainda houve o retorno de Gareth Bale, em uma volta que, embora breve, teve impacto. O galês chegou emprestado do Real Madrid e, mesmo sem o mesmo fôlego dos tempos áureos, teve lampejos de genialidade, marcou 11 gols na Premier League e ajudou a elevar o nível técnico e moral do elenco. Com ele, Kane teve mais liberdade para recuar, fazer o pivô e construir jogadas com mais espaço. Mas apesar do brilho individual, o Tottenham como equipe não conseguiu manter a consistência. Sob o comando de José Mourinho e mais tarde do interino Ryan Mason, o time oscilou demais, terminou apenas na 7ª colocação da Premier League, garantindo vaga na recém-criada Conference League. Ainda assim, a temporada 2020 e 2021 foi uma das mais completas da carreira de Harry Kane. Foi artilheiro, maior assistente e melhor jogador da temporada segundo a PFA, Associação de Jogadores da Inglaterra. Porém, mais uma vez, sem troféu, um gênio preso no ciclo de frustração coletiva. A pergunta voltava com força: até quando ele aceitaria isso? Depois de anos sendo o pilar de um Tottenham que jamais correspondeu com títulos, em agosto de 2023, Harry Kane decidiu encerrar um ciclo. Foi uma escolha difícil, carregada de emoção, mas também de ambição. Aos 30 anos ele deixou Londres, assinando com o Bayern de Munique por cerca de 100 milhões de euros, uma das transferências mais caras da história do clube alemão. A chegada de Kane ao Bayern foi tratada como um acontecimento nacional. Os torcedores estavam sedentos por um novo ídolo, alguém capaz de suprir a ausência deixada por Robert Lewandowski e recolocar o clube no topo da Europa. Kane era visto como o homem certo, na hora certa. Mas a realidade se impôs de forma dura. A estreia cercada de expectativa terminou com um gosto amargo. Derrota por 3-0 para o RB Leipzig na Supercopa da Alemanha. Kane entrou em campo no segundo tempo, visivelmente ainda se adaptando, e saiu sem brilho. O clima rapidamente ficou tenso. Apesar dos bons números individuais, gols na Bundesliga, participações diretas e jogadas decisivas, os resultados coletivos decepcionaram. O Bayern caiu precocemente na Copa da Alemanha para um time da 3ª divisão. Foi uma das maiores zebras do futebol alemão. Na Champions League, a eliminação nas semifinais para o Real Madrid selou a ascensão de frustração. A imprensa alemã, conhecida por sua intensidade, foi implacável. Manchetes cortantes tomaram os jornais. Harry Kane é o novo amaldiçoado do Bayern, craque sem taças, mais um ano em branco. A cobrança era pesada, e para Kane a sombra do Tottenham parecia persegui-lo em até território alemão. Mas ele resistiu. Quando muitos já murmuravam sobre sua maldição, Harry Kane fez o que sempre soube fazer: levantar a cabeça e seguir em frente. A temporada 2024 e 2025 não começou apenas com um novo técnico ou novas contratações. Ela começou com um novo propósito.
Kenny estava no centro disso. O Bayern de Munique renasceu, a equipe encontrou equilíbrio, intensidade e fome. E no comando do ataque, uma âncora técnica e emocional, estava ele. Kenny não era apenas o artilheiro, era o líder silencioso, o maestro de uma equipe que voltou a acreditar. Seu entrosamento com os jovens talentos do elenco, como Musiala e Matistel, foi instantâneo. O ataque se tornou uma arma letal e o campeonato alemão um campo de redenção. Jogo após jogo, Kenny marcou, assistiu, orientou. Não era apenas números, era presença, era autoridade. Ao final da campanha foram mais de 30 gols, além de assistências decisivas e atuações memoráveis em clássicos contra Borussia Dortmund e RB Leipzig. O título da Bundesliga foi confirmado com rodadas de antecedência, e naquela noite de festa na Allianz Arena, um detalhe fazia toda a diferença. Pela primeira vez em sua carreira profissional, Harry Kane levantava um troféu. Aos 31 anos, com os olhos marejados e um sorriso contido, ele calava os críticos. Não era mais o grande jogador sem conquistas, era enfim um campeão. A eliminação nas quartas de final da Champions League para a Inter de Milão doía, é verdade, mas pela primeira vez isso não definia a temporada de Kane. Ele havia vencido, não apenas a Bundesliga, mas a batalha interna contra a dúvida, o peso da espera e os anos de frustração. O troféu erguido em Munique não era apenas simbólico, era a resposta silenciosa de um homem que nunca parou de acreditar.